Entra na sala das sessões da Assembleia Nacional, acompanhado pelos membros da mesa da Câmara Legislativa. O professor Dr. Oliveira Salazar, bem seguido com Guilherme Albino dos Reis, Presidente da Assembleia. Os deputados, o público de pé, tributam-lhe uma calorosa e sentida salva de palmas. Sr. Presidente do Conselho agradeceu de pé, com um magnífico aspecto, trajando o fato e gravata cinzento claros. Está reaberta a sessão. Vai usar da palavra por direito próprio o Sr. Presidente do Conselho. Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Srs. Deputados, as palavras que vou dizer sobre a questão ultramarina escrevi-as com profunda mágoa e julgo com perfeito sentido da responsabilidade. Este me aconselhou a evitar todo o agravo e a não diminuir por qualquer forma os valores de que ainda se dispõe a salvaguarda do Ocidente. Fugi assim a criticar a política e atitudes de outros países, para além do estritamente necessário ao esclarecimento dos problemas postos e à defesa dos nossos próprios direitos. Pois, por definição, e para nós, os direitos de Portugal sobrelevam os demais. Depois da comunicação do Governo à Assembleia Nacional em 30 de novembro sobre a nossa política ultramarina, tem sido excepcionalmente intensa a atividade das Nações Unidas no respeitante aos territórios portugueses da além-mar, e tanto na Assembleia Geral como no Conselho de Segurança e em algumas comissões. O fim dessa atividade foi substituir a doutrina sempre seguida nas Nações Unidas quanto à competência exclusiva de cada Estado definir os seus territórios não autónomos e reconhecer ou não reconhecer a necessidade de prestar informações acerca deles ao abrigo do artigo 73 da Carta. Vencida esta primeira etapa, ficaria aberto o caminho para se aplicarem aos mesmos territórios. Assim, em 13 de dezembro de 1960, foi votada pela Assembleia Geral uma resolução que estabelece discriminatoriamente para Portugal a obrigação de prestar as ditas informações. A resolução foi aprovada por 78 votos contra 6, Espanha, África do Sul, França, Bélgica, Portugal e Brasil, e 17 abstenções. De 10 a 15 de março deste ano, o Conselho de Segurança é solicitado a tomar uma resolução sobre a situação de Angola. Mas a moção considerou-se rejeitada por só ter obtido 5 votos: Rússia, RAU, Libéria, Ceilão, Estados Unidos, contra 6 abstenções: França, Grã-Bretanha, China, Chile, Equador e Turquia. Em 21 de abril, nova resolução da Assembleia Geral
a chamar a atenção do governo português para a urgência de introduzir reformas em Angola e encarregar uma comissão de inquérito para examinar a situação naquela província. Deviam ser tomadas as medidas necessárias para transferir a totalidade dos poderes para as populações dos territórios, a fim de as habilitar a fruir de completa independência. Houve 2 votos contra Espanha e União da África do Sul, 9 abstenções, Austrália, Bélgica, Brasil, República Dominicana, El Salvador, França, Grã-Bretanha, Holanda e Tailândia, e 14 ausências. Em 19 de maio de 1961, uma resolução do Comitê de Informações salienta que Portugal não forneceu às Nações Unidas quaisquer informações sobre os territórios que administra e não manifestava a intenção de os fornecer. Declara mais que Portugal tem obrigação de transmitir essas informações, obrigação a cumprir sem mais demoras. A resolução foi aprovada por 9 votos: Ceilão, Gana, Índia, Iraque, Libéria, México, Argentina, República Dominicana e Estados Unidos, contra 2, Espanha e França, e 4 abstenções, Grã-Bretanha, Holanda, Nova Zelândia e Austrália. De 6 a 9 de junho, reuniu de novo o Conselho de Segurança para o tornar a ocupar-se da situação de Angola. E a sua resolução foi desta vez aprovada por 9 votos: Rússia, Raul, Libéria, Ceilão, China, Chile, Equador, Turquia e Estados Unidos, contra 2 abstenções, França e Grã-Bretanha. Desta resenha é de fixar o seguinte: grande número de países, quer nas suas declarações, quer abstendo-se ou votando contra, quiseram manter-se fiéis à letra e ao espírito da Carta, que não permite a intervenção do organismo nos negócios internos dos Estados-membros. As maiorias foram obtidas, sobretudo, com os votos comunistas e dos países afro-asiáticos. É, por outro lado, a este grupo se deve a iniciativa das convocações e das resoluções apresentadas para além ou por fora da Carta. É desde a reunião do Conselho de Segurança de março de 1961 que os Estados Unidos se resolvem a apoiar ostensivamente o grupo afro-asiático, um fim confessado de congregar votos fiéis em deliberações que interessassem a América contra a Rússia. Não critico, nem acuso. Não há mesmo novidade na afirmação que não desvenda qualquer segredo. Foram, por essa altura, feitas pelos representantes oficiais dos Estados Unidos declarações que pretenderam definir uma nova política da grande nação americana em relação à África. E nessas declarações se fizeram críticas expressas à nossa administração ultramarina, às ideias retrógradas que seriam as nossas em confronto com as dos novos tempos, e se falou precisamente de Angola como exemplo de uma obra de colonização atrasada, degradante para as populações, mesquinha para os territórios. Não transcrevo, reproduzo o sentido geral.
importância para apoiarem abertamente a ação terrorista que desabou sobre Angola. Bem se sabe que os Estados Unidos não aconselhariam nem preparariam direta ou indiretamente atos terroristas. Os elementos subversivos tinham sendo de longe instruídos, catequizados, enquadrados dentro e sobretudo fora da província, com conquistado auxílio dos países afro-asiáticos e de outros Estados na linha de orientação traçada do comunismo internacional. Mas no estado atual de África, dada a situação geográfica e política de Angola, para passar à ação, impulsionando a exterior, tinha inegável vantagem que da parte de uma grande potência ocidental e anticomunista houvesse uma palavra e uma atitude óbvias e infelizes. Os Estados Unidos têm, enquanto a Rússia comunista e aos perigos da sua expansão, uma política bem assente: apoiar com toda a força do seu poderio as potências do Ocidente Europeu, com as quais colaboram sem regatear nem através do Tratado do Atlântico Norte. Este tratado é considerado, aliás, em ultrapassar os limites de uma aliança defensiva, a base da política americana contra o expansionismo soviético. Embora criada, a organização pôde impedir, apesar das deficiências conhecidas, o ataque frontal às nações europeias. Tem a Rússia, desde os tempos dos seus grandes doutrinadores, uma política igualmente bem definida quanto à África. A sua subversão como meio de contornar a resistência da Europa. O trabalho de subversão e desintegração africana tem sido sistemática e firmemente conduzido pela Rússia nesta primeira fase, que é apenas expulsar a Europa da África e subtrair quanto possível os povos africanos à influência da civilização ocidental, estão à vista os resultados obtidos. Ora, talvez por força do seu idealismo, talvez também por influência do seu passado histórico, que aliás não pode ser invocado por analogia, os Estados Unidos vêm fazendo em África, embora com intenções diversas, uma política paralela à da Rússia. Mas esta política, que no fundo enfraquece as resistências da Europa e lhe retira os pontos de apoio humanos, estratégicos ou económicos para a sua defesa e defesa da própria África, revela-se inconciliável com a que se pretende fazer através do Tratado do Atlântico Norte. Esta contradição essencial da política americana
já tem sido notada por alguns estudiosos, mesmo nos Estados Unidos. E é grave, porque as contradições no pensamento são possíveis, mas são inadmissíveis na ação. Quando se hostiliza e enfraquece a França, ou a Bélgica, ou Portugal, por força da política africana, ao mesmo tempo que se atinge a confiança recíproca dos aliados na Europa, diminui-se-lhes também a sua capacidade. As tropas retiradas para a Argélia não combaterão no Oder ou no Reno. Mesmo as modestas forças que nós fazemos seguir para o ultramar deixarão um vazio, pequeno que seja, no setor ou nas ações que nos forem destinados. E a América, presa de esquematismos ideológicos, penso virá também a ser vítima, a última, desta contradição, se nela persistir. A surpresa ante o ressentimento do povo português e a reação que por toda a parte se verificou contra as atitudes e resoluções da ONU levam-me a crer que os Estados Unidos, cuja política tem sido sempre conosco de inteira compreensão e amizade, se encontraram diante de uma realidade diversa da que tinham pressuposto. Houve manifestamente grave equívoco em considerar o ultramar português como território de pura expressão colonial. Equívoco em pensar que a nossa Constituição política podia integrar territórios dispersos sem existência de uma comunidade de sentimentos suficientemente expressiva da unidade da nação. Equívoco em convencer-se de que Angola, por exemplo, se manteria operosa e calma, sem polícia, sem tropa europeia e com a força de 5.000 africanos, comandados e enquadrados por 2.000 e poucos brancos, se a convivência pacífica na amizade e no trabalho não fosse a maior realidade política. E havendo boa fé, houve equívoco, havia de desfazer-se em face da atitude de homens brancos e de cor, que, vítimas de um terrorismo indiscriminado, clamam que não abandonarão a sua terra e que a sua terra é Portugal. Alguns dos oradores da ONU, sem bem cuidarem os termos da Carta, deram a entender e não desejar outra coisa senão que as populações exprimam claramente a sua opção por Portugal, embora esta seja feita desde reflados tempos e constitucionalmente admitida e consolidada. Isto se chama a autodeterminação, princípio genial de caos político nas sociedades humanas. Pois nem assim quero fugir ao exame do problema e, em vez de embrenhar-me em divagações teóricas, restringir-me-ei ao exame prático do caso português. Em pleno oceano, e já para subir a linha que define os limites políticos do Atlântico Norte, situam-se as 10 ilhas de Cabo Verde. Vão de Lisboa a São Vicente ou à praia 2.900 km e de Washington às Ilhas Away 8.000. De modo que, na teoria, se dispõe a contestar pelas distâncias
centralidade de uma soberania nacional parece não estarmos mal colocados. É de quase 1 km quadrados e a população óssea por 200 mil habitantes. O aspecto geral é de secura e aridez. As manchas de terra seriam profundas se houvesse água, mas o arquipélago não tem água e a chuva é escassa e incerta, além de ter ilusão. A incerteza e limitações da vida impelem a imigração para as costas fronteiras de África, sobretudo para a Guiné. Este facto de vizinhança e interpenetração de populações advém terem surgido na corrente exploração atual do movimento de importação um movimento para a Guiné e outro para a Guiné e África. Como aquelas terras foram achadas desertas e povoadas por nós sob nossa direção, o fundo cultural é diferente e superior ao africano. E a instrução desenvolvida afirma essa superioridade, pelo que se explica a ambição da orgulho e a desconfiança dos restantes instalados na terra dela. Deste modo, a independência de Cabo Verde teria de restringir-se ao arquipélago e não é viável. Mesmo não considerado zonas de seca e de crise, Cabo Verde está sendo alimentado pela metrópole. Quanto a investimentos subsidiados no futuro para a cobertura das despesas ordinárias. Daqui vem, dos cabo-verdianos, que vemos nos mais altos cargos da diplomacia, do governo ou da administração pública em toda a parte onde nunca pensaram em avançar no sentido do utopia de independência, mas no da integração, para o advogar a passagem para o regime administrativo dos Açores e da Madeira. Assim, o movimento é puramente fantasioso. Os valores de Cabo Verde, um trecho se destaca e de importância para a defesa do Atlântico Sul, que é a sua posição estratégica. E esse valor pode ser negociado, evidentemente, dentro de um quadro político e ético, não é o nosso. A tal independência, por outros motivos qualifiquei negociável, seria logo a nascer, ser hipotecada ou vendida, devendo-se a si mesmo para obter o pão de cada dia. Mas para a transação, desde que o Brasil não seja interessado no negócio, só existe um pretendente.
de lado as pequenas ilhas de São Tomé e Príncipe, e que conheço as dificuldades económicas e deficiências financeiras, mas em relação às quais me parece não se terem instalado ainda em território estrangeiro os empreiteiros da sua hipotética libertação. E passamos à Guiné, à volta de 1/3 em superfície do território continental, com 600.000 habitantes. O clima faz que seja o autóctone a cultivar a terra e o europeu ou o levantino do Líbano, sobretudo, que movimenta o comércio. A administração tem sido prudente e modesta, como impõe as condições, mas em alguns setores, como no da saúde e assistência, tão rasgada e competente que a Organização Mundial de Saúde classificou a campanha contra a lepra como a melhor de toda a África. Sejam quais forem as aspirações das populações nativas a melhor nível de vida, uma coisa é certa: o seu amor à terra em propriedade individual observa com maior receio as inovações que, sob inspiração chinesa, se preparam para além das fronteiras. E o trabalho livre a que se habituaram parece-lhes ameaçado pelas formas introduzidas em países vizinhos. De modo que os príncipes que ameaçam a Guiné portuguesa não são propriamente os despertados por movimento de libertação do território. Os seus representantes, mesmo que portadores de algum mandato ou ambição legítima, trabalham por conta alheia, pois nada poderiam contra forças de que poderá agilizar-se, observando no mapa os estados vizinhos e lendo na imprensa e ouvindo na rádio o eco das suas ambições. Enganam-se os que pensam, para um futuro próximo, têm quaisquer soluções federativas, outras para remediar os desconcertos da África atual. Alguns dos novos chefes daqueles Estados não surgiram para se entenderem. A sua tendência será para se alargarem uns à custa dos outros e todos sob o enganoso signo da libertação dos povos africanos. O estado da Índia, pequenino que é, com os seus 650.000 habitantes e 4.000 km², para preencher os quais são precisos 4 ou 5 territórios dispersos, não há dúvida que constitui uma individualidade distinta na Península do Investão. Daí se operou uma fusão de raças e culturas e, sobretudo, se criou um género de vida tal que, por toda a parte o é, como comprovam as notações e estatísticas internacionais, se distingue e não pode ser confundido com o indiano. Este continuará a arrastar consigo a divisão e irredutibilidade das castas, a confusão das línguas, o lastro da cultura oriental. Enquanto o goês recebeu do Ocidente uma luz nova,
em harmoniosa síntese com os valores de origem, iluminou toda a vida individual e coletiva e caldeou, através de 5 séculos de permanência e vida comum, a sua ancestralidade de sangue com novo sangue, costumes e tradições. Compreende-se Goa a fazer parte da nação portuguesa, porque nas crises o Estado português a apoia, a guia e financeiramente a sustenta. Mas não podia o Estado da Índia assegurar por si a sua própria independência, apesar da típica individualidade que depois de tantas tergiversações acabaram todos a reconhecer. Assim, os representantes mais categorizados do movimento da libertação de Goa foram levados, pela força de circunstâncias evidentes, a confessar que só exigem a independência do território para a integração, não a união. Chamamos província de Macau é quase só a cidade do Santo Nome de Deus, lugar de repouso e refúgio do Extremo Oriente, encostada na China continental. A província tem atravessado períodos de prosperidade e decadência. Esta agora, devido ao bloqueio americano da China, que tirou a Macau a parte mais importante do seu comércio. E como não pode estender-se, sofre das suas limitações naturais. A existência de Macau, como terra sujeita à soberania portuguesa, funda-se em velhos tratados entre os reis de Portugal e os imperadores da China, de modo que, se estes textos jurídicos mantêm, como deve ser, o seu valor, através das mutações dos regimes políticos, está assegurada a individualidade daquele território e a sua integração em Portugal. Mas se saíssemos do terreno da legalidade para fazer apelo a outros fatores, certo é que Macau, fosse qual fosse o valor da nossa resistência, acabaria por ser absorvida na China, de que depende inteiramente na sua vida diária. E o mundo ocidental ficaria culturalmente mais pobre. Nas Índias Orientais há uma pequena ilha que se chama Timor.
metade da qual partilhamos com a Holanda e desde 1945 com a República da Indonésia. Perdida entre as 1000 ilhas deste Estado, Timor não tem condições de vida independente. À parte, tem sido necessário gastar energia para desenvolver o território e elevar o nível das populações por meio de dispêndios extraordinários em planos de fomento. A vida ordinária não se basta e o Tesouro vê-se obrigado a cobrir parte importante das despesas correntes. Apesar de tudo, a população, quando liberta de pressões ou influências estranhas, leva tranquilamente a sua vida. Nas crises mais graves, a dedicação dos povos da nação portuguesa toca as raias críticas. Contra as forças japonesas na última guerra, devastaram sem justificação nem autoridade o Timor português. E a autoridade que representava a soberania no território ficou privada de meios para o exercício efetivo do poder, foram quase só os timorenses a marcar ali, por muitos modos, a presença de Portugal. É curioso notar que se deve precisamente aos Estados Unidos a reentrega de Timor. Por força de compromissos tomados conosco, sem dúvida, mas contra interesse, que então seriam porventura considerados se não tratasse de Portugal. Não se pode saber o que daria neste caso sob pressões estranhas à autodeterminação. Aquele pequeno grupo cuja alcance cidade cotidiana e que finge em Jacarta trabalhar pela libertação de Timor não pode pretendê-la senão para passar à República da Indonésia, que não teria então os estudos de agora em aceitá-la. Porta d'Armes fica, porém, a 1 hora de avião de Tigre, e alguém haveria de perturbar-se, ao menos tanto como nós, com o acontecimento. Quer dizer, em todos os casos considerados e dadas as atuais circunstâncias, sempre que as Nações Unidas advogam a autodeterminação, o acesso possível a soluções diversas, só podem de facto chegar à independência dos territórios. E quando conseguissem a independência destes, ser-lhes ia vedado qualquer coisa diferente da sua integração noutros Estados.
isto é, a transferência da soberania para algumas delas. Ora, sendo esta a questão, devo dizer, sem arriscar confrontos desagradáveis, que em qualquer das hipóteses não podemos ser considerados nem menos dignos, nem menos aptos para o governo, nem menos predispostos que outros para a influência civilizadora sobre os povos de raças diferentes que constituem as províncias além-mar. Tentar despojar-nos dessa soberania seria, pois, um ato injusto e, além de injusto, desprovido de inteligência prática. E explico porquê. Nós somos uma velha nação que vive agarrada às suas tradições e, por isso, se dispõe a custodiar com pesado sacrifício a herança que o passado lhe ficou. Mas acha isso natural? Acha que lhe cabe o dever de civilizar outros povos e, para civilizar, pagar com suor no rosto o trabalho da civilização? Se fosse possível meter alguma ordem na atual confusão da oratória política internacional, onde se pudesse, à luz destes exemplos, distinguir melhor a colonização do colonialismo, a missão humana e a empresa de desenvolvimento económico, se dá, e se não dá, se dá. Muitos terão dificuldade em compreender isto, porque referidas as coisas a operações deve haver, motivos havia para delinear noutras bases a política nacional. Há, porém, as outras grandes províncias áfricas, dotadas da sua extensão, população e riquezas de muito maiores possibilidades. Estas possibilidades não significam que sejam isentas de graves crises, que não seja o Estado a facultar-lhes os meios para o fomento ou que não tenham o tesouro de acolher-lhes com fundos e empréstimos gratuitos para as equilibrar financeiramente. Mas porque a sua grandeza as torna especialmente cobiçadas, ocupamos-nos delas à parte e temos de fazer referência aos vários aspectos que mais possam interessar-nos hoje. As diatribes lançadas de altas tribunas por pessoas responsáveis contra a obra colonizadora portuguesa, à parte que se deve a atitudes emocionais de interesses inconfessados, assentam devidamente no desconhecimento do que sejam Angola e Moçambique. Algumas responsabilidades nos caberão no facto, a nós, absorvidos no nosso trabalho, mas não apresentamos devidamente ao mundo. A ignorância parece generalizada. Tantos são os que falam como se elas se encontrassem como quatro seres abandonadas à incapacidade dos nações.
contrapartida, as pessoas que as visitam sem preconceitos admiram-se da floração e beleza das cidades e das vilas, do progresso das explorações agrícolas, das realizações industriais, do ritmo da construção, dos característicos aspectos da vida social. Não vou ocupar-me do estado económico e social das duas províncias, mas estou a olhar para as estatísticas oficiais estrangeiras, algumas da ONU, e repito, ao acaso, algumas indicações. Olho de lado a África do Sul, onde nascem ouro e diamantes, onde a massa branca numerosa pode dar aos territórios um desenvolvimento sem comparação no continente. Mas vejo, por exemplo, o número de edifícios construídos em alguns territórios da África. Angola encontra-se largamente à cabeça da antiga África Ocidental Francesa, do Quênia, do Tanganica, do Uganda. O número de metros quadrados de área coberta construída por 1000 habitantes foi em Angola em 59 de 76,8. Contra 6, 3, ou 51, 3, ou 14, 2, ou 7, 17, 8 das outras regiões citadas. Em quilómetros de via férrea, por 1000 quilómetros quadrados de superfície, Moçambique é igual ao Uganda, e só é suplantado pela Serra Leoa, o Togo, o Daomé, todos de diminuta superfície. Angola é igual ao antigo Congo belga e tem abaixo de si os Camarões, as antigas África Equatorial e África Ocidental Francesa e Madagascar. Carruagens e vagões, Moçambique só é excedido pela Federação das Rodésias, por Uganda, da África Oriental Britânica. Angola está em bom lugar, quando por seu turno a comparamos com os outros territórios ao sul do Saara. Relativamente à potência instalada e a energia produzida por habitante, embora com uma representação honrosa, pois em 57 superávamos a Federação da Nigéria, estamos largamente ultrapassados pela Federação das Rodésias, pelo Convoio belga e pelos Camarões franceses. Mas deve notar, tanto em Angola como em Moçambique, as cifras duplicaram, pelo menos de 1957 para cá. Depois da conclusão também, os nossos não muito mais favoráveis das costas ocidental e oriental da África, em quantidade de instalações fixas e fechamento, os grandes portos de Angola, Luanda e do Bico, e de Moçambique, Lourenço Marques, Beira, ombreia com os melhores daquele continente. Em tráfego, entre os portos da África ao sul do Saara, da Mauritânia pelo Cabo até ao Sudão, Lourenço
bem. Em questões de saúde, somos os professores em África, as campanhas de ação sanitária, ou de igual modo, professores da assistência materna infantil. Não vou pensar, dando a nota, aliás, impressionante, os nossos parceiros hospitalares das províncias da África. O Tanzânia, com uma população de 8.800.000 habitantes, tem 6 milhões em tratamento Gana tem 4.200.000 habitantes, 50 mil casos O Quênia, com uma população de 6.850.000 habitantes, tem 25 mil casos, só 150. A Nigéria é uma população de 25 milhões de habitantes, tem 530 mil casos. Em tratamento sugerem empreendimentos sem conta. Arrisca-se mesmo a fazer a muito das proporções das legais e humanas que possam realizar. Em todo caso, em face, exame imparcial de muitos problemas, parece-me que 2 ou 3 devem ser destacados. Isto a receber em primeira atividade mais sensíveis à sua solução. Refiro especialmente ao sistema de comunicação, à multiplicação de escolas primárias e técnicas, à maior divulgação de postos ou serviços sanitários. As estradas devem considerar-se naqueles territórios o mais forte ícone do progresso.
intelectual, dado à agitação do emprego e à política de ambição. Se não fora reduzido o imposto, esforço para dobrar o produto, esforço que é mais pesado no excelente plano de crescimento, nós devíamos dedicar-nos àquele progresso, maior rendimento para a segurança do trabalho. As atuais circunstâncias de lei só conseguiam deixar-nos o poder de muita importância, mas não deviam ser tomadas medidas por uma sociedade de homens que, acima de tudo, importa é o tipo das populações humanas. A maneira de ser portuguesa, os princípios morais que seguiram o desenvolvimento e a civilização deram que em todo o território nacional seja desconhecida qualquer forma de discriminação e se haja constituído sociedades raciais impregnadas do espírito de convivência amigável e só participativa. Em direção política, não gritaria de uma assimilação completa, estabelecida sem distinção de breve e da criação de uma consciência de nação e de pátria comum, naturalmente mais vasta do pequeno horizonte do sentido de sua vida e sua nível de situação corrente, a existência em Angola inicialmente de uma comunidade de raça, vivendo em perfeita harmonia e conciliação, sem mais diferenças na vida pública ou privada, desde que nas outras sociedades são marcadas pela necessidade económica e de aprovação. É muito longe compreendermos esta forma. O branco, pouco numeroso em relação ao negro e ao mestiço, podia, excluída a sujeição violenta, exercer a ação que lhe convinha, dirigir o trabalho da comunidade, criar trabalho, os investimentos que não estão ao alcance da massa, e levar esta ao seu próprio nível de civilização. Nestas circunstâncias, parece útil discutir se é possível uma sociedade pluriracial, pois que existe. Nada demonstra mais cabalmente a possibilidade do que ser. Mas
serão de discutir as formas de coexistência teoricamente simples. Mas como se trata já de facto de situações estabelecidas, a melhor luz que pode examinar-se a questão é ver as consequências a que levaria a destruição daquela questão. Os novos Estados africanos discriminam contra o branco. E isso podem fazer nos territórios em que a obra colonizadora aconteceu a moldes diferentes. Um branco se trabalhava para viver, não estava instalado para viver. Ora, nós estamos precisamente no limite do racismo negro, que vem estendendo-se até o Zaire, por Tanganica e pela ameaça Bâmbia, atinge o norte e noroeste de Moçambique. Esse racismo negro tem-se revelado de tal modo violento e exclusivista que as sociedades mistas existentes ao sul se não podem confiar. Pode-se, matando ou expulsando o branco e eliminar o problema, mas este não pode resolver o racismo se o branco, porque tem ao menos os mesmos títulos e goza de pelo menos igual legitimidade, pretende ficar naquela terra que é também sua. Definitiva da população branca, que de facto de se encontrar nas suas mãos quase exclusivamente a direção do trabalho, o financiamento das empresas, a administração das empresas. Esta é uma questão que merece a atenção dos estadistas. Não duvido de que se nela adiantasse, não mais nos estrubariam encaminhar os problemas nos nossos territórios. Só nós, pelos nossos métodos, somos capazes de resolver. Quaisquer que sejam, não podem desconhecer as circunstâncias de facto que aí ficam apontadas. Estamos em fase de sociedade em evolução forçosamente lenta e eu creio, ao maior depressa e igualdade e qualidade. Elas apoiam-se igualmente no princípio da igualdade racial
da diferença de méritos e deveres. Sem o apoio que há de assegurar a genuinidade dos princípios e a vida da comunidade, um equilíbrio positivo à sua própria vida. Ouço às vezes falar de soluções políticas diferentes da nossa solução constitucional e possivelmente intangíveis em séculos. Não desperdicemos tempo a apreciá-las. O essencial agora é o presente. O presente é tão simples como isto. O que seria de Angola na atual crise se Angola não fosse Portugal? É apta a salvar o redentismo suicida as parcelas que a constituem. Outra qualquer a expedir risco de perder-se, não só para nós, mas para a civilização. A estrutura constitucional não tem, aliás, nada a ver com o que já uma vez notei, mas mais as formas administrativas, no sentido nem com a maior ou menor interferência dos indivíduos na constituição e funcionamento dos órgãos da administração. Nem com a participação, o seu voto, a aprovação e pró-consulta, nem com as alterações profundas que tensionamos na filosofia e no estilo indígena. Só tem que ver com a natureza e a solidez do laço que fazem das várias parcelas de compreensão. Abusei demasiado da vossa paciência, mas vou terminar já. Deve ter-se notado que me ocupei do que era essencial na atitude da ONU para connosco, mas não no conteúdo da sua deliberação. Achei que não valia a pena. Toda a gente terá reparado que aquelas contêm dia por si, em relação aos termos expressos da carta, o falho de relação em relação aos factos e ao comportamento que perante eles deve ter um governo responsável. A insistência em desprezar o princípio fundamental
da não intervenção nos interesses internos dos Estados-membros, merecendo tais reparos e causa tais apreensões aos que ainda depositam alguma confiança no futuro da organização, que é de prever que esta venha a alterar a sua conduta no caso de desejar sobreviver. Um convite às autoridades portuguesas para cessarem imediatamente as medidas de repressão. É uma atitude, digamos, teatral do Conselho de Segurança, que ele não tem a menor esperança de ver atendida. Tão gravemente ofende os deveres de um Estado soberano. Desde os meados de março, não achava nem o Conselho nem a Assembleia oportunidade para ordenar aos terroristas que cessassem os seus morticínios e privações. E tantos dos seus membros o podiam ter feito com uma autoridade eficaz. Mas quando intervém a autoridade, cuja obrigação é garantir a vida, o trabalho e os bens de toda a população, essa obrigação, o primeiro dever do Estado, não haverá de ser cumprido, porque é necessário que os terroristas continuem impunemente a sua missão de extermínio e de regresso à vida selvagem. De que a situação de Angola é suscetível de se tornar uma ameaça para a paz e para a segurança internacionais, essa sim pode ter algum fundamento, mas só na medida em que alguns dos votantes decidam afastar o auxílio político e financeiro que estão dando para o auxílio direto com as suas próprias forças contra Portugal em Angola. Tudo começa a estar tão do avesso no mundo que os que agridem são beneméritos, os que se defendem são criminosos e os Estados, com os seus deveres, se limitam a assegurar a ordem nos territórios, são incriminados pelos mesmos que estão na base da desordem criminosa. Não devemos ultrajar estes excessos. A Assembleia das Nações Unidas funciona como uma multidão que e, portanto, dentro daquelas leis, e daquele ambiente emocional a que estão sujeitas todas as multidões. Nestes termos, é difícil prever o seu comportamento será para bem ou não agravará ainda para pior. Se porém vir esse sinal no céu de Nova Iorque, é meu convencimento. Estão para breves catástrofes do total descalabro constitucional. Muitas pessoas, em face dos votos contrários a Portugal e das abstenções, impedem o seu número um isolamento perigoso para o nosso país no conflito internacional. Espero que não nos intimidemos os que estamos seguros de ter razão e estamos convencidos de poder demonstrar. A vida internacional não é toda feita na ONU. E os
votos são mais o resultado do processo competitivo que ali se estabeleceu do que a expressão de um juízo válido sobre questões internacionais ou internacionais. Verifica-se, é certo isso, em muitos países, como que uma onda de pânico e de intimidação correlativa da falta de fé nos princípios que continua a considerar válidos da civilização ocidental. Agora, quem parece ter razão são os Estados afro-asiáticos, mas com um pouco de coragem da nossa parte, eles acabariam de compreender que a aliança não ultrapassada. Embora sob a ação de uma intensa campanha de difamação internacional, muito bem dirigida pela Rússia comunista, e aliás, o tomou declarando a sua posição, vemos que a mesma não conseguiu escurecer muitas das melhores inteligências, nem arrastar consigo a opinião dos países representados. Veja-se, por exemplo, como tem reagido a escola intelectual do Brasil em face do ataque a Angola, a província africana que, por várias vicissitudes da história clínica, quase considera como fazendo parte do seu património moral. Veja-se, por exemplo, se a Espanha, nesta crise nos tem acompanhado momento a momento. Veja, por exemplo, se a Espanha, nesta crise nos tem acompanhado momento a momento com a vivacidade do seu temperamento e o fervor da sua afeição fraternal. Veja se ela não compreende bem que o ataque a Portugal foi apenas o aproveitar de uma oportunidade e tanto podia ser contra nós como contra ela, ou será uma vez contra ela e outra vez contra nós. Até que os europeus compreendam contra este sudoeste da Europa, continuarão a destruir-se golpes sobre todos os pretextos que é necessário fazer o evoluir para cair tudo mais. Sejam quais forem as dificuldades que se nos deparem no nosso caminho. E os sacrifícios que nos imponham para vencê-las, não vejo outra atitude que não seja a decisão de continuar. Esta decisão é imperativo da consciência nacional. Eu sinto bem isso com os encarregados de defender balões das armas da terra da pátria. Esta decisão é-nos imposta por todos quantos brancos, pretos, homicídios, morejantes, lutantes, morrendo ou vendo dançar o tempo ao motivo deste mesmo artigo que Angola é terra de Portugal.